Olá, pessoal. Professor Marco Aurélio, Química. Vamos conversar um pouco sobre processos de separação de mistura. Bom, então, separação de misturas heterogêneas, sistema sólido-sólido, lembrando que N sólidos, N fases. Toda mistura de sólidos ela é heterogênea. O processo mais rudimentar de separar sólidos a gente chama de catação. Catação é o tipo de separação de mistura do tipo sólido-sólido, onde as substâncias são separadas manualmente com uma pinça, colher ou outro objeto auxiliador. É utilizado na separação de grãos bons e ruins de feijão, por exemplo, e também na separação dos diferentes tipos de materiais que compõem o lixo, vidro, metais, borracha, papel, plástico, etc., para serem destinados à reciclagem. Um outro processo de separação sólido-sólido é a peneiração. A peneiração mecânica ou manual é um processo que consiste na separação de partículas sólidas em frações de granulometria diferente, ou seja, o tamanho do grão, por passagem através de peneiras. É importante frisar a diferença de peneirar e tamizar. Tamizar é quando você coa, é quando o sólido ele é muito fino, e aí, por ser muito fino, ele vai passar direto ali pela peneira e não vai dar certo. Então, quando a gente quer coar, um coador, a gente, no lugar de peneirar, você chama tamizar. Ventilação, o sólido mais leve é separado por uma corrente de ar, exemplo, grãos de café e casca. Então, o vento leva o mais leve, ou seja, a casca. Levigação, o sólido mais leve é separado por água corrente. O exemplo seria ouro e areia nos garimpos. A areia mais leve é arrastada por um fluxo de água. A separação magnética ou imantação separa a mistura de sólidos, sólido-sólido, nos quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraído pelo ímã. Então, um exemplo seria pó de ferro e areia. Então, passando o ímã vai atrair o ferro, deixando a areia. Bom, quando a gente fala de dissolução fracionada, eu acredito que olhando aí a figura fica muito fácil da gente entender. Então, a gente tem nesse primeiro Becker, o copão da química, o Becker, uma mistura de dois sólidos, aqui representado pela areia e o sal. Então, vamos colocar a água vai dissolver o sal. A água não dissolve a areia, vai dissolver o sal. Logo em seguida, o que é que a gente vai fazer? A gente vai filtrar para que o sólido ele fique retido, a areia vai ficar retida. E aqui embaixo tem água e sal. E logo em seguida, para separar a água do sal, você vai aquecer, destilar. Então, nós temos uma areia, um exemplo aqui de areia mais sal. No segundo beck é areia, sal e água. Aqui uma solução, embaixo, solução com água e cloreto de sódio, que é sal de cozinha, aí a areia ficou retida. E logo em seguida a gente evaporou a água e fica só o sal. Um outro processo que vai separar sólidos pela densidade é a flotação. Então, flotação ou sedimentação fracionada. O sólido mais leve, menos denso, flutua em um líquido, enquanto que o mais denso sedimenta. Exemplo, a serragem e areia por adição de água na mineração para separar a areia do minério. Nesse caso, o minério é pulverizado, né? Fica pó, e tratado com óleo que vai aderir, né? O minério vai aderir na superfície do óleo, a gente chama isso de aderçação, quando se prende a nível de superfície, e por ser menos denso vai subir. Então, nós temos aí o exemplo de flotação. Aqui, por exemplo, eu tenho mais 3 Beckers,
No primeiro tem areia com pó de serra, e a gente colocou a água nem dissolve o pó de serra, nem dissolve a areia, e o pó de serra, por ser menos denso, vai subir. E a areia, por ser mais densa, vai sedimentar, vai cair, vai decantar. Mais um exemplo aí, para deixar bem claro a dissolução fracionada. É bom que fique claro que quando a gente fala de fracionada é porque tem mais de uma fração. Então, tem mais de um sólido ali misturado. A fusão fracionada. Então, a fusão fracionada é um processo usado para separar sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes. Para isso, é preciso saber a temperatura de cada elemento que compõe o sólido que vai se fundir. Então, um exemplo seria enxofre e areia, a gente vai aquecer, o enxofre vai derreter, a areia não, e aí, como o enxofre está derretido, a gente vai tirá-lo aí da mistura com a areia. É bom que se frise também que esse processo não vai ser usado quando a mistura ela é eutética, ou seja, tem ponto de fusão constante, porque aquecendo os dois componentes irão derreter juntos. Um caso também bastante interessante de separação sólido-sólido é a sublimação fracionada. Então, usado para purificar substâncias que sofrem sublimação facilmente. Sublimação, que é a passagem de sólido diretamente para vapor. Então, você tem aqui um sistema, um tripé, uma tela de amianto que vai distribuir o calor de maneira uniforme aqui no becker, um bico de Bunsen que vai aquecer. Aqui você tem um funil comum e aqui nós temos o iodo misturado com impurezas. Aquecendo, só o iodo sublima, as impurezas não. Então, ao sublimar, ela sai de sólido para vapor. O vapor, ao subir, encontra aqui o funil, onde o funil, por estar mais frio, vai provocar a ressublimação, ou seja, o iodo que está vapor vai voltar a ser sólido, depositando-se aqui nessa superfície. Então, você conseguiu separar por sublimação. Cristalização. Então, cristalização fracionada, a mistura de sólidos é dissolvida em água e a solução é submetida à evaporação. Quando a solução fica saturada, em relação a um componente, o prosseguimento da evaporação do solvente acarretará a cristalização gradativa do referido componente, que se separará da solução. A solução contendo o componente cuja saturação ainda não foi atingida fica sobre os cristais do outro e é chamada de água-mãe de cristalização. Então, uma técnica realmente bem interessante, onde você evapora o solvente. Solvente é aquele que está em maior quantidade, soluto é aquele que está em menor, e aí ele vai, nessa evaporação, o soluto vai cristalizando pela sua solubilidade no líquido. Agora a gente vai falar um pouco sobre separação de líquido sólido. E o primeiro processo é a chamada filtração comum. Então, na filtração comum, é a retenção de um sólido através de uma superfície porosa filtro, utilizada para separar filtros de um líquido com um sólido não dissolvido, quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande e em relação ao tamanho dos poros do papel de filtro. Então, água e areia, quando a gente faz a filtração aqui de água e areia, a areia vai ficar retida aqui no papel de filtro e a água vai descer. Agora, quando a gente tem um processo, a gente tem um pó muito fino, a gente pode fazer a chamada filtração a vácuo. Só que na filtração a vácuo tem que ter vidrarias especiais, como essa daqui. Esse aqui branco é chamado de funil de Buchner. E esse tubo em vidro aqui é chamado de Kitasato. Ele tem uma saída lateral onde está ligado a uma mangueira que a finalidade dessa mangueira é puxar o ar aqui de dentro. Como a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro, isso vai fazer com que ocorra a separação de fases de uma maneira muito mais rápida, ou seja, vai empurrar a água para baixo e o sólido vai ficar retido no filtro. Então, a gente diz que aqui dentro está acontecendo pressão negativa. Então, a pressão negativa é quando ela é menor do que a pressão atmosférica. Quando o sólido e o líquido formam uma mistura de difícil filtração,
o sólido ele é muito fino, como é o caso da água com farinha, pode-se acelerar o processo por meio da filtração a pressões negativas reduzidas. Nesse processo, utiliza-se exatamente isso. O funil de Buchner, que é esse branco aqui, e o Kitasato. Decantação. Então, o que a gente pode entender pelo processo de decantação? Então, quando a água barrenta, água com barro, água com areia, é colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo pela ação da gravidade. Tá certo? Então, aqui eu acho que a figura está bem legal. A água barrenta, repouso, a água fica em cima, o barro fica embaixo. Depois, com o auxílio de uma baqueta ou bastão de vidro, a gente vai retirar a água e deixar o sólido. Então, esse processo, onde a gravidade atrai as partículas mais pesadas, a gente chama de decantação. Decantação também é usado, o nome usado para separar líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são aqueles que não se misturam. Então, aqui a gente tem uma vidraria chamada funil de decantação ou funil de bromo, porque ele é meio marrom e o bromo ele é marrom. Então, ele tem uma torneirinha, a gente coloca água e óleo, o óleo, por ser menos denso, fica em cima, a água, por ser mais densa, fica embaixo, abre-se a torneirinha, a água vai descer e quando o óleo chega, a gente fecha aqui a torneirinha. Então, o funil de decantação, ele é usado para separar líquidos que não se misturam, ou seja, líquidos immiscíveis como água e óleo. Antes da gente falar de centrifugação, vamos conversar o que é força centrífuga. Centrifuga, fuga, para fora. Então, é uma força para fora. Centrífuga é força para fora. Já a força centrípeta é para dentro. Então, numa centrifugação, é uma maneira acelerada de se realizar a decantação. Separação de diversos componentes do sangue. Então, o sangue ele vai passar por uma centrifugação para separar o soro do plasma. Como é que a gente faz agora para separar um sólido de um gás? E a técnica mais simples para separar o sólido de um gás vai ser esse aparelho aqui, que é o aspirador de pó. Então, no aspirador, ele puxa o ar, ele puxa o gás e o sólido, só que o sólido vai ficar retido no filtro. O ar passa, mas o sólido fica retido. Então, separação de sólido e gás, a gente faz uma filtração. Bom, isso aqui embaixo é chamado de câmara de poeira, e na câmara de poeira, o que é que está acontecendo? Vai entrar o ar com a poeira, só que nesse zigue-zague a poeira vai ficar se depositando aqui no fundo. E o ar vai sair mais limpo, menos poeira, certo? Então, é uma técnica aí para diminuir a poluição atmosférica. Aqui você tem um filtro eletrostático. Esse filtro eletrostático ele é bem interessante. A gente estuda ele num assunto chamado colóides. Então, a poeira, por ser negativa, no que ela vai sair da chaminé, esse filtro aplica uma carga positiva e ele neutraliza essa poeira e ela desce, ou seja, não é jogada para a atmosfera. Isso diminui muito a poluição. Como é que a gente faz agora para separar misturas homogêneas, tipo água e álcool, tipo água e sal? Então, o primeiro processo é conhecido como evaporação. Então, na evaporação, extração de NaCl da água do mar, nas salinas, é um processo que envolve a evaporação seguida da cristalização fracionada. Então, em tanques, a gente vai colocar água do mar, tanques são rasos, onde o sol vai evaporar a água e o sal vai estar aqui, ó, totalmente cristalizado. Esse sal vai ser triturado para sofrer o processo de refino, sal refinado, ele está fino, e logo em seguida adicionado iodo. Lembro que o iodo é para evitar o inchaço da tireoide, o bócio endêmico, principalmente quem mora no interior, que não tem tanto iodo no ar. A gente que mora na capital, próximo à praia, já respira uma carga de iodo, uma saturação de iodo adequada. Destilação simples é bem interessante. Funciona quando, no aquecimento de uma mistura homogênea, de um líquido mais um sólido, apenas o líquido vaporiza. Assim, os vapores atingem a região fria do condensador, ocorrendo a passagem para o estado líquido, água e sal de cozinha. Então, você tem aqui
todo um equipamento que ele é bastante interessante para a gente estudar um pouco esse processo. Então, como é que vai funcionar? Aqui nós temos o bico de Bunsen, que é um bico que sai o gás e a gente acende esse gás para ter uma chama. A tela de amianto, o amianto distribui o calor de maneira uniforme, o balão de destilação, o termômetro, aqui é uma rolha, aqui é uma garra, o suporte universal, o condensador. E um Erlenmeyer que vai aqui capturar a água destilada. Então, a gente coloca aqui água e sal, esquenta, a água evapora, o sal não, o ponto de ebulição é bem diferente. O vapor de água, ao passar aqui no condensador, é uma serpentina, ela passa por dentro da serpentina e por fora tem água que está, essa torneira aqui está ligada, essa mangueira aqui está ligada numa torneira. E aqui é a saída de água. Por que a água entra por baixo? A água entra por baixo para que todo o volume fique preenchido e o excesso saia por cima. Então, todo o volume preenchido de água para que o excesso saia, porque se assim não for, se você colocar água por cima, uma parte vai ficar sem a água de resfriamento e quando o vapor bater, quando está muito quente, quebra o vidro. Muito bem, vai haver uma troca de calor, a condensação, o vapor vai passar para líquido e aqui você pinga água destilada, água desmineralizada, água deionizada. A destilação fracionada são várias destilações simples. Então, à medida que os vapores sobem pela coluna de fracionamento, eles vão se tornando cada vez mais ricos em componentes mais voláteis, que volátil é aquele que evapora com maior facilidade porque tem menor ponto de ebulição, e é recolhido pelo condensador. Exemplo, destilação fracionada dos componentes da gasolina, destilação fracionada do ar liquefeito. Bom, na destilação do petróleo, a gente vai... Aqui tem o armazenamento do óleo cru. Aqui é uma fornalha que vai estar aproximadamente a 600 graus. E esse óleo cru vai passando aqui por essa fornalha. Bom, aqui você tem umas bandejas. E aí, o que vai acontecer? Quando os vapores encontram a bandeja mais quente, ela vai subindo. E quando os vapores encontram uma bandeja mais fria, ela volta a ser líquida e sai. Então, volto a dizer, as bandejas, quando o vapor encontra a bandeja mais quente, ela sobe, e quando o vapor encontra a bandeja mais fria, ela liquefaz e é retirada, sugada. Então, lá em cima sai o gás de petróleo, que é uma mistura de metano, etano, gás natural, propano e butano, GLP, né, que é gás liquefeito do petróleo, que é gás de bujão, gás de cozinha. Logo em seguida sai gasolina. Na gasolina, você tem uma fração mais embaixo, que é o querosene, os óleos combustíveis e os óleos lubrificantes, e aqui embaixo é o resíduo, que é parafina, piche e asfalto, quer dizer, não sobra uma gota. A liquefação fracionada é uma técnica muito interessante. Essa técnica ela é usada para separar os componentes do ar atmosférico. Então, no ar atmosférico, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio. Bom, o que é que vai acontecer agora aqui nesse momento, né? Então, o que é que está passando aqui nesse momento? Então, logo o ar ele é resfriado a menos 200. Nesta temperatura menos 200, gás nitrogênio, gás argônio, gás oxigênio, qualquer gás que esteja naquela mistura se transforma em líquido. Está todo mundo líquido agora. E a gente começa o aquecimento. Começou a aquecer. O primeiro gás que sai é o gás nitrogênio. O segundo gás que sai vai ser o argônio. E o terceiro gás que vai sair, vai passar para líquido e ser puxado, é o gás oxigênio. Tá certo? Então, primeiro sai o nitrogênio, argônio e oxigênio dando não, né? Não. NaO. A gente imagina um tio aí no ar. Então, não. Então, não vem de N, nitrogênio, argônio e oxigênio. Então, primeiro se resfria para depois se aquecer.
A dessoção é quando a gente prende a nível de superfície. Então, essa máscara, nesse compartimento aqui, tem pó de carbono. O pó de carbono, carvão em pó, ele vai adsorver partículas sólidas, gases, micro-organismos, fumaça, partículas sólidas em suspensão, sempre por adsorção. Não pode confundir com absorção. Absorção é quando entra. A dessorção é quando prende a nível de superfície. Lá na frente, a gente estuda que essa dissorção, as interações químicas que ocorrem é Van der Waals, ou dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou forças de London. Então, algumas substâncias têm a característica especial de reter outras substâncias em sua superfície. Esse processo recebe o nome de adsorção e ocorre com misturas gasosas. Um exemplo da adsorção ocorre nas máscaras contra gases tóxicos. As substâncias presentes nas máscaras absorvem os gases tóxicos e permitem a entrada de outros gases, como, por exemplo, o oxigênio. Cromatografia. Eu acho bastante interessante a cromatografia, o exemplo de cromatografia, porque é uma técnica que fica meio que assim, a gente, meu Deus, o que é cromatografia? Então, veja, envolve uma série de processos de separação, de misturas, acontece pela passagem de uma mistura através de duas fases. Uma estacionária, que é o papel, e a outra móvel, que é exatamente quando a gente coloca esse papel aqui dentro desse becker com álcool, a fase móvel. A interação dos componentes da mistura com estas duas fases, o papel e o álcool, é influenciada por diferentes forças intermoleculares. Lembro que as forças intermoleculares são aqueles que ocorrem entre as moléculas e podem ser ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo ou forças de Van der Waals, incluindo a ligação iônica, bipolar, apolar e específicos efeitos de afinidade e solubilidade. Então, você está separando pelas interações que essas partículas realizam com a fase fixa ou a fase estacionária. E também pela solubilidade que se tem na fase líquida. Extração. Então, extração é quando a gente faz chá. Então, a cor do chá ficou amarelo, por conta da camomila. Então, extraiu a camomila. Então, isso se chama extração. Então, fazer chá, fazer café é extração. Não confundir, porque depois a gente vai ter que coar esse café. Aí é uma filtração. Mas, inicialmente, a gente ferve essa água com chá, com café, vai ser uma extração. A cor da água vai mudar, sai de incolor para uma determinada cor por conta da extração. Ela extrai alguns componentes daquele chá. Então, na extração de alguma substância por afinidade ao solvente. Então, tem uma certa afinidade e aí vai sofrer essa extração. Extração por arrasto de vapor. Então, nós temos aqui uma sauna úmida, aqui um gerador de vapor, então vai ferver a água, vai gerar vapor, o vapor vai bater aqui numa bacia com folhas, vamos supor que seja uma folha de camomila, então o vapor vai extrair aqui a essência da camomila e difundir para toda a sauna. Então, extração por arraste de vapor. Bom, então, vamos aqui agora conversarmos. A gente conversou sobre processo de separação de mistura, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, líquido-gás, gás-gás, tá certo? Agora é você fazer os exercícios do livro e tem também outro vídeo e a gente comentando aí os exercícios do livro. Até lá!